Even in the valley of the shadow of death, I can take rest, cause the living God is living in my chest. Every day I wake up feeling blessed, and even if I don't, I see it as a test. Cause I was lost until you found me. Now I know you're all around me. Nothing I could ever do can separate my love from you. Even in the valley of the shadow of death, I can take rest, cause the living God is living in my chest. Every day I wake up feeling blessed, and even if I don't, I see it as a test. Cause I was lost until you found me. Now I know you're all around me. Nothing I could ever do can separate my love from you. Even in the valley of the shadow of death, I can take rest, cause the living God is living in my chest. Every day I wake up feeling blessed, and even if I don't, I see it as a test. Cause I was lost until you found me. Now I know you're all around me. Nothing I could ever do can separate my love from you. Even in the valley of the shadow of death, I can take rest, cause the living God is living in my chest. Every day I wake up feeling blessed, and even if I don't, I see it as a test. Cause I was lost until you found me. Now I know you're all around me. Nothing I could ever do can separate my love from you. I'm living in the valley of the shadow of death, I can take rest, cause the living God is living in my chest. Every day I wake up feeling blessed, and even if I don't, I see it as a test. Cause I was lost until you found me. Now I know you're all around me. Nothing I... Vamos tomar os nossos assentos, amém? Para dar início ao culto. Vou convidá-los a se colocar de pé para a gente orar, amém? Vamos ficar de pé? Feche os teus olhos, coloque a mão no seu coração. Maravilhoso, eterno Deus. Pai, eu te louvo por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito, e eu sei que o Senhor irá fazer muito mais. Senhor, eu te apresento, Senhor, o culto desta manhã, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, entrar, Senhor, com destrave nas mentes, ó Pai. Que o Senhor possa, Senhor, alcançar todos os corações aqui presentes, Senhor. Entra, Senhor, com a tua salvação, Pai querido, Pai amado. Espírito Santo, eu te peço que o Senhor nos toque de maneira como nunca antes, ó Pai. Que nós possamos te sentir, Pai. Que nós possamos te sentir como nós nunca te sentimos. Pai, que o nosso louvor, ele suba como um incenso suave às tuas narinas, ó Pai. E que o Senhor receba nesta manhã a nossa adoração. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. Amém. Nós te glorificamos na beleza da tua santidade, Jesus. Nada novo achei pra dizer então. Chega! Como expressar minha gratidão? Posso até suas mãos e diga: então vou levantar as minhas mãos e louvar.
Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, não se envergonhe dessa canção. Sei que já foi nesses pulmões longos, glória ao Senhor. Vamos, 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 diga! Meu coração não se envergonhe dessa canção. Sei que já foi nesses pulmões longos, glória ao Senhor. Mais uma vez, diga! Meu coração não se envergonhe dessa canção. Sei que já foi esses momentos. Vamos, glória ao Senhor. Então vou levantar. Diga! Aleluia, aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Coração, não se envergonhe, cante essa canção. Sei que é fôlego nestes pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Só a igreja louva o Senhor Jesus. E meu coração pode ser mais lindo pro Senhor, mais forte, mais forte. Em meu coração se esforce pro Pai, Ele está aqui nesta manhã. Vamos! Mais uma vez! Em meu coração nesses pulmões, vamos, louve ao Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar. Tudo que tenho é Aleluia, aleluia. Mas não tenho nada além de um coração
admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Alegria se completará quando nós estaremos com o Pai. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Espero o dia em que a luz
Reva sureva kova la reva sureva se. Reva se que como espera. Diga pro Senhor. Enfim será. Só a igreja, só a igreja. Eu espero o dia. Jesus está passando no meio da sua igreja. Faça uma oração de entrega nessa manhã. Espírito Santo de Deus, nessa manhã nós entregamos tudo ao Senhor. Nós pedimos, vai adiante de nós, que o nosso caminho seja o teu caminho. Que o nosso querer seja o teu querer. Que a nossa mente seja a tua mente. Pai, em nome de Jesus, nós abrimos o nosso coração hoje diante da tua presença, Pai. E nós pedimos que o Senhor entre dentro do nosso coração, Pai. Nós pedimos que o Senhor se assente no trono do nosso coração. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor coloque a tua vontade dentro de nós. Nessa manhã nós declaramos a nossa mente totalmente submissa ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, tudo que estava atrapalhando a mente, o coração, tudo que estava ocupando o teu lugar na vida do teu povo, Senhor, nós colocamos hoje os altares no chão, na autoridade do nome de Jesus. Senhor, nós nos rendemos, nós abandonamos o orgulho, nós rendemos, nós colocamos toda a armadura que nós estávamos vestindo, nós tiramos, nós nos desnudamos agora diante de Ti, nós tiramos essa armadura tão pesada, Senhor, este orgulho, essa obstinação em fazer aquilo que nós queremos, nós nos rendemos, nós dizemos que nós somos totalmente dependentes do Senhor e da Tua glória nessa manhã, e nós colocamos a nossa mente em submissão a Ti, e nós pedimos, ó Deus, de todo o nosso coração, que venha o Teu reino, que venha o Teu governo, que venha o Teu domínio sobre nós, sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo. Nós não queremos mais nenhum outro Deus, somente o Senhor. A nossa família é Tua, a nossa vida é Tua, tudo é Teu, Senhor. E nessa manhã nós estamos colocando aqui, Senhor, no Teu altar a nossa vida e oferecendo a Ti como um sacrifício, Senhor, como um sacrifício de aroma suave que agrada ao Teu coração, em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia, glória a Deus. Quem está feliz com Jesus aqui nesta manhã, diga amém. Glória a Deus, que bom estar na casa do papai, né?
Agora nós vamos continuar a nossa adoração de uma forma materializada. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em 2 Coríntios, no capítulo 9. E nós vamos meditar um pouquinho aqui na palavra. Vamos ver o que a palavra diz sobre essa parte da adoração, que é adorar com os nossos bens. A adoração, a Bíblia diz que Deus ele procura verdadeiros adoradores, né? E a adoração tem que ser por completo. Não tem como eu adorar a Deus só em uma área da minha vida. Tem que adorar a Deus em todas as áreas. E nesse texto que eu escolhi aqui, que é um texto que eu amo esse texto, que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, a partir do versículo 6, diz assim: lembre-se, aquele que semeia pouco, pouco também colherá. E aquele que semeia com fartura, colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é poderoso para fazer de toda graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas e em todo tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transborde em toda boa obra. No versículo 10 diz: aquele que supera a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. 11. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graça a Deus. Esse texto é um texto muito poderoso, tem um princípio muito poderoso. Qual que é o princípio que tem nesse texto? O princípio desse texto é: eu adoro a Deus com as minhas finanças. Ou seja, de verdade isso, eu adoro a Deus com as minhas finanças. Ou seja, eu dou com alegria, de acordo com o que propôs o meu coração, não com pesar. A gente tem uma regra aqui na igreja, para subir aqui no altar tem que ser dizimista. Mas será que eu vou ser dizimista só para me subir no altar? Se eu está sendo dizimista só por esse motivo, eu não estou adorando a Deus com as minhas finanças. E quando a Bíblia diz que cada um contribua de acordo com o que propôs ao seu coração, a Bíblia está nos convidando a fazer esse ato como um ato de adoração. E no finalzinho do versículo 11, eu achei muito interessante esse finalzinho aqui, que diz: a sua generosidade resulte em ação de graça a Deus. É isso que eu estou dizendo, que a nossa oferta não é para a igreja, é uma ação de graça para Deus, é uma forma de adoração a Deus. Então, se você já adorou a Deus com o seu louvor, com a sua oração, eu gostaria de te convidar agora para você adorar a Deus com materializado, adorar a Deus com as suas finanças, com o seu dinheiro, com aquilo que Deus tem colocado na sua mão. E a Bíblia diz aqui que Ele é fiel, e aquele que semeia pouco, pouco também colherá. E aquele que semeia com fartura também colherá. Aí você pode olhar para mim e falar: mas pastora Jeane, eu tenho tão pouco. O pouco para você, Deus ele olha como muito aquilo que você acha pouco. Tudo que vai determinar é a sua disposição em dar. É a sua disposição em ofertar. É o jeito certo de ofertar. Não adianta nada eu vir aqui e ofertar aqui 10 mil reais. Quem quer ofertar 10 mil reais? Eu quero. Amém. E a Karina vem ofertar R$1. Mas os meus 10 mil reais, eu estou assim: eu vou dar porque está sobrando. Eu tenho 100 mil na minha conta. Quem recebe essa palavra? Eu vou receber aqui também, porque em nome de Jesus. E a Karina, o único que ela tem é R$1. É o contrário, gente. A Karina que é rica, eu estou mais ou menos. A Karina tem só R$1, ela dá tudo que ela tem. Tem um texto que diz isso lá na Bíblia, né? Da viúva pobre e dos fariseus, que vai lá, dá muito, e a viúva pobre, ela tira tudo que ela tem e dá. E Jesus, ele fala, a oferta dela é que é a maior. A oferta dela é que é de coração. Então,
para esta manhã, eu quero te desafiar a dar de coração, dar como um ato de adoração. Antes de você vir aqui na frente ofertar, eu quero que você pegue a sua oferta, que você pegue o seu dízimo e que você faça uma oração sincera para Deus. Fala: Pai, recebe como um ato de adoração. Eu quero te adorar, eu quero te engrandecer. Como diz aqui a palavra, que tudo seja como uma ação de graça para Deus. E não só na oferta, não só no dízimo, mas que as nossas vidas sejam uma oferta para Deus. Que a nossa vida seja um sacrifício vivo para Deus. É isso que Deus quer. Como que eu entrego a minha vida para Deus como um sacrifício? Eu me separando do mundo. Ah, então eu não vou mais viver no mundo? Não, você vai viver lá no mundo, mas você vai ser a diferença lá. Para isso, você precisa tomar uma decisão. Você precisa querer ser cheio de Deus. Quando você é cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, onde você for, você vai exalar o perfume de Deus. Aí você está sendo um sacrifício vivo, onde você for. Você está representando Deus. Então que nessa manhã, hoje tem bastante carinhas novas aqui, bastante visitantes. Que vocês se sintam amados, que vocês sintam a presença do Espírito Santo, os de casa, os visitantes. Que nós possamos, todos nós, ter esse entendimento de que a nossa vida é uma adoração a Deus. Que tudo que eu for fazer, tudo tem que ser uma adoração a Deus. Inclusive o nosso dinheiro. O nosso dinheiro é dele. O dinheiro, ele é espiritual também. Eu conheço gente que ganha muito, mas muito mesmo. Eu não sei o que é muito aí para vocês, mas para mim uma pessoa que ganha 50 mil é muito. Eu conheço gente que ganha 50 mil e paga aluguel. Vocês acreditam nisso? Mora num condomínio de milionário e paga aluguel, paga 10 mil reais de aluguel na casa. Não tem uma casa. Aí se amanhã ele perdeu o serviço, perdeu tudo. Ou seja, ganha muito, mas não sabe administrar. Simplesmente, sabe por quê? Porque está longe de Deus. E eu conheço pessoas que ganham pouco, mas que estão na presença de Deus. E que o Espírito Santo os abençoa. Que eles são abençoados, que eles são tocados, que eles são transformados. E que eles conseguem prosperar. Que prosperar, ter uma vida próspera, é você adquirir coisas hoje que você não tinha ontem. Você está prosperando. Não quer dizer que prosperidade e riqueza são coisas diferentes. Prosperidade é eu ter aquilo que eu preciso hoje. E mais do que isso, eu estar feliz com aquilo que eu tenho hoje. E você só vai estar feliz com aquilo que você tem hoje, independente se você ganha 50 mil ou se você ganha 1.000. Você só vai estar feliz se você consagrar a Deus. Então consagra tudo que você tem a Deus, tudo, a sua vida, a sua casa, a sua família, as suas finanças, tudo. Pode ser que você consagra a sua família para Deus e você chega lá na sua família, está tudo de perna pro ar. Quem me conhece sabe como que é a minha casa. Especialmente essa semana, eu estava lá no congresso, gente, que congresso maravilhoso. E lá no congresso, mas foi tanto ataque que eu falei, meu Deus, capeta, para de me perturbar que eu quero receber mais de Deus aqui. Lá, não é aqui. O que está acontecendo lá, não vai interferir o que está acontecendo aqui. Mas para não interferir o que está acontecendo aqui, eu tenho que tomar uma decisão de consagrar minha vida para Jesus, de deixar o Espírito Santo me dominar. Quem me domina não são as circunstâncias, são o Espírito Santo, e em todas as áreas. E esse é o momento dessa adoração com o seu material, com o seu dinheiro. Então eu gostaria de convidar você a ficar em pé, convidar a bandeira para vir aqui. Fique de pé. Separe na sua mão aí uma oferta de amor, como diz o texto aqui. Cada um contribua conforme propôs o seu coração, não com pesar e não por querer recompensa, mas com alegria, porque Deus ama com quem dá com alegria. Eu gostaria que você levantasse a sua oferta para Deus.
Quem não tem uma oferta, levante a sua mão para Deus e consagra a sua vida, consagra as suas finanças para Ele. Repete comigo assim: Papai, eu consagro tudo que tenho, tudo que sou, nas tuas mãos, pois eu creio que o Senhor é o dono de todas as coisas e que é o Senhor que vai suprir todas as minhas necessidades. Amém? Glória a Deus. Pode trazer aqui a sua oferta, o seu dízimo. Bom dia. Quantos estão felizes com Jesus? Diga amém. Eu já vou começar a pregar, então eu quero que você preste atenção. A pastora Giane disse aqui que nós vivemos dias de glória lá em Sumaré, na Estância Árvore da Vida. Nós estávamos no congresso desde quarta-feira, ou quinta, terça, quarta, quinta, sexta e ontem. E Deus respondeu tudo o que eu pedi para Ele me responder. Desde a primeira palavra, foram 5 palavras por dia, né? Todas as palavras, Deus disse uma coisa que eu precisava ouvir. Por quê? Porque eu orei antes de ir. Preste atenção. E eu falei assim: Deus, eu preciso ouvir a tua voz. Você não vem para o culto para encontrar alguém. Ou você não deve vir para o culto para encontrar alguém, a não ser Jesus. Você também não deve vir ao culto porque alguém te obrigou a vir. Vai lá, senão eu largo de você, por exemplo. Você deve vir à igreja, ao culto, com sede de Jesus. Quantos estão entendendo? E eu fui para esse congresso, e eu sou pastor, então quando eu estou aqui, exceto quando alguém está pregando, mas quando eu estou aqui, eu estou pregando. E claro que Deus fala comigo antes, para eu falar. Mas dessa vez eu fui igual você veio hoje, eu fui para ouvir. E eu orei: Senhor, fala comigo, porque eu quero ouvir a sua voz. Quantos desejam nessa manhã ouvir a voz de Deus? Quantos desejam? Então, abaixa a sua cabeça agora. Feche seus olhos. Esqueça quem está do seu lado. E pensa agora numa resposta que você precisa de Deus. Talvez uma luta que você esteja passando na sua casa, na sua família, seu relacionamento, sua vida financeira. Porque às vezes a gente vem cheio de problema para a igreja, mas a gente esquece que Deus pode dar uma palavra de solução para você desse problema. Então feche os seus olhos agora e pensa no seu problema, na sua dificuldade. Talvez seja um vazio, uma solidão, uma ansiedade, uma depressão, uma doença física. E ora comigo assim e diga: Senhor Jesus, eu quero ouvir a sua voz. E eu quero obedecer tudo o que o Senhor me disser. Fala comigo, eu quero te ouvir, em nome de Jesus. Amém. As crianças podem ir para o culto infantil, Deus abençoe. Deus vai falar com elas lá na linguagem delas. Mas preste atenção aqui em mim agora. A primeira coisa que Deus quer falar conosco nessa manhã é: fique nu diante de Deus. Muitas vezes a gente vem para a igreja
não só de roupa física, mas de roupa na alma. E algumas pessoas não vêm nem de roupa, elas vêm de armadura. E o que é essa armadura? O que é essa roupa? É quando eu tenho as minhas verdades, os meus conceitos, e eu não estou aberto, eu estou vestido, eu estou de armadura, porque eu não quero saber da sua verdade, eu não quero saber, eu já tenho a minha opinião formada. Na verdade, todos nós temos opiniões, todos nós temos conceitos, nós aprendemos a enxergar a vida de algum ponto de vista. Mas hoje nós viemos para ouvir a verdade de Deus e o ponto de vista dele. Não é do pastor Jonas, é da Bíblia, da palavra de Deus. Nós vamos pregar a Bíblia nessa manhã. E para eu receber a verdade de Deus, eu preciso estar nu, na alma. Ou seja, disposto a receber uma nova roupa, tirar a minha velha, experimentar uma nova roupa, igual você vai na loja e você precisa pôr uma roupa nova, então você vai experimentar para ver se aquela roupa ficou boa em você. Deus deseja mudar alguns conceitos da nossa vida. Porque se você não está gostando da vida que você está tendo, que tal você experimentar uma nova? Isso é um conceito básico. Não tem como a gente ser feliz se a gente não mudar. Eu estou essa droga de salário, eu só ganho 1.000 e pouco por mês e eu não aguento mais. Que tal fazer um curso e mudar de profissão? Nós somos muito prontos a reclamar, mas nós não tomamos atitudes de mudança. Então a primeira mudança que Deus quer fazer na nossa vida nessa manhã é tirar a nossa roupa. Eu estava lá no congresso e Deus falou assim para mim, desse jeito, Deus falou para mim, eu quero que você pregue de boné domingo. E hoje eu penteei o cabelo que eu havia esquecido. E eu penteei o cabelo de manhã, passei um silicone da pastora, roubei dela, ela nem sabe. Apliquei um silicone, passei. E a hora que eu estava arrumando, ajeitando meus 5 fios que eu tenho aqui em cima, o Espírito Santo falou para mim assim, e o boné? Eu falei, é verdade, eu quero que você vá de boné. Aí não adiantou nada, os 5 fios ficou aqui tudo amassado, e o silicone está aqui debaixo do boné. E sabe por que Deus pediu para eu vir de boné? Porque muitas vezes a gente está mais preocupado com a roupa do que com o que Deus está fazendo. Misericórdia, pastor de boné em cima do púlpito. Por que não? Qual que é o problema? Deus só vai operar se eu tirar o boné? Mas é falta de respeito. Aonde está escrito isso na Bíblia? Às vezes a gente criou regras que não estão na Bíblia. Está escrito na Bíblia que a gente tem que subir de terno e cabelo com gel no altar? Olha, vão de terno e cabelo com gel no altar, senão eu não vou me agradar. Está escrito isso? Não. Jesus andava de vestido. Jesus pregava nas ruas e ele sentava com as prostitutas e ia almoçar na casa dos bandidos. Olha como a gente está cheio de roupa que não tem nada a ver com a de Deus. Hoje a gente acha a prostituta horrível, a gente não quer saber do bandido, misericórdia, eu não ando com esse tipo de gente, mas Jesus andava. Não para se contaminar com eles, mas para salvá-los. Então eu preciso tirar a minha roupa. A Bíblia fala de uma menina de 16 anos. E a Bíblia fala que ela era pura. E o nome dela é Maria. E um dia Maria estava lá no quarto dela, talvez arrumando a cama ou guardando alguma roupa, e um anjo aparece. Ela leva um susto.
E o anjo fala para ela assim: salve, agraciada. Bendita é você entre todas as mulheres. E ela: quem é você? Eu sou Gabriel, eu vim lá diante de Deus. Eu vim te dar um recado. Porque você nem percebeu ainda, mas o Espírito Santo já te possuiu. E você está grávida do Altíssimo. E quando essa criança nascer, você vai pôr o nome nele de Jesus. Porque ele vai vir para salvar o que havia se perdido. Maria não entendeu nada, ela era virgem, nunca tinha tido relação sexual, de repente ela estava grávida. E não porque o Espírito Santo transou com ela, não, ele é Espírito, mas ele colocou a semente lá dentro. O DNA de Jesus não era um DNA humano, tinha o sangue de Maria, mas o pai era o Espírito Santo. Era um DNA diferente, era um DNA divino, porque aquele sangue precisava escorrer, era o sangue divino para salvar a humanidade. Mas para Maria ficar grávida do Espírito Santo, ela não precisou só tirar a roupa, e eu vou falar uma coisa aqui, você vai se escandalizar, mas você vai entender. Hoje Deus quer tirar a sua religiosidade. Maria não só tirou a roupa, ela deixou o Espírito Santo possuir ela. E Deus não quer que a gente só tire a roupa, Deus quer que a gente se entregue para Ele. Para Ele nos possuir. Porque Ele quer nos engravidar. Ele quer gerar em nós o fruto. Eu não estou falando de sexo físico, eu estou falando de coisas espirituais. Enquanto você estiver de roupa e resistente ao Espírito Santo, Ele não vai fazer nada. Mas o dia que você tirar a sua roupa e falar: Espírito Santo, pode me possuir, Ele vai te engravidar. E o que está vindo do teu ventre vai ser maravilhoso. Jesus veio ao mundo e salvou a humanidade porque Maria permitiu que Deus usasse ela. E é nessa linguagem bem difícil de entender, porque a nossa religiosidade muitas vezes não permite. E eu acho que você está entendendo que você precisa deixar Deus possuir você nessa manhã. Então meu convite é: tire a sua religiosidade, tire a sua roupa. Fique nu na presença de Deus e deixe Ele fazer com você o que Ele quiser fazer. Muitas roupas foram colocadas em nós durante a vida. Eu escutei uma ministração lá no VOA. O VOA é VOA, Voz dos Apóstolos, em inglês. E o pastor Paulo Mazzoni, ele é mineiro, é de Belo Horizonte. E ele falou que todo mineiro, meu pai é mineiro. Quem é mineiro aqui? Levanta a mão. Bastante mineiro aqui. Ó. Lá, ele falou que lá em Minas, quando a criança sai do leite, naturalmente ela já entra no queijo. Saiu do leite e vai para o queijo. E na casa do mineiro tem que ter um queijo. E ele fala que ele tinha 6 irmãos, mais a tia e mais 2 primos que moravam juntos. E o queijo tinha que durar 1 semana para todo mundo. Mas o café da manhã era uma fatia de queijo no pão para cada um. Então a mãe dele aprendeu a cortar o queijo cirurgicamente. Quando ele pegava a fatia dele, estava transparente. Ele colocava dentro do pão. E a mãe dele falava: eu que corto, porque o queijo tem que durar até o fim da semana. Senão amanhã acaba o queijo e a gente não vai ter mais queijo. E o que fazer sem queijo? O mineiro fica desesperado se não tiver um queijo. E aí, certo dia, foi um primo paulista dormir na casa dele. Ele falou que paulista é todo folgado, porque paulista acha que é rico. E o primo não sabia da regra da casa. E quando ele chegou na mesa, o queijo estava lá. E ele não esperou a tia e cortou uma fatia dessa grossura. Ele falou que a hora que os irmãos viram ele com aquele queijão na mão, todos eles montaram em cima dele e começaram a bater nele. Você roubou o nosso queijo, paulista sem vergonha.
Mas a atitude da mãe de cortar o queijo milimetricamente para que todos participassem, criou uma cultura na mente dele, a cultura da escassez. E ele cresceu achando que ele só podia ter uma fatiazinha de queijo. E que se ele pegasse mais que aquilo, ele estava abusando, e abusar era errado. E muitas vezes a gente vem para a igreja, não só de roupa, mas a gente vem cheio de crença do não merecimento. Crença de que eu não mereço receber, eu não mereço ter. Hoje eu vim disposto a pregar todas as mensagens que eu ouvi para vocês. Já estou na segunda. E Deus não pode fazer nada porque Deus ele nos deu livre-arbítrio. E muitas vezes nós estamos de roupa, nós estamos fechados, com o pensamento na escassez, com o pensamento na eu não mereço. Então eu nem vou lá na frente porque eu sou tão pecador, como que Deus vai abençoar uma pessoa tão pecadora como eu? Olha, eu nem vou pedir oração porque, olha, eu acho que não vai dar certo. E a minha mente vai lá na fatia de queijo. E ele conta que quando ele foi para o Canadá, em Toronto, onde estava havendo o avivamento de Toronto, e ele foi com a mente do queijo. E quando chamaram os pastores brasileiros para frente, ele lembrou da mãe dele cortando o queijo. E ele falou para Deus assim: Senhor, pode me dar minha fatiazinha. Mas naquela manhã Deus estava disposto a mudar a mentalidade dele. E Deus falou assim: hoje eu não vou te dar uma fatia, hoje eu vou te dar 10 queijos. Você vai voltar farto para a sua casa. Porque na linguagem de Deus não existe escassez. Deus é o Deus da abundância. Se tem alguém limitando alguma coisa, é a gente que está limitando. Deus não é limitado. Deus não tem espaço de tempo. Nós somos limitados ao relógio, nós somos limitados à parede, nós somos limitados à vida, ao tempo de vida. Deus não. Deus não conhece o que é hora, o que é minuto. Ele faz o que Ele quiser, na hora que Ele quiser. E nós temos que transicionar a nossa mente de escassez para a mente de um Deus poderoso. O problema da gente viver uma mente de escassez e de roupa, preste atenção, faz com que a gente não sonhe, ou tenhamos sonhos limitados. E muitas vezes Deus ele quer usar quem nós somos, do jeitinho que nós somos. Você não precisa imitar ninguém. Quando eu comecei a ser pastor, eu queria imitar o pastor Marco Feliciano. Eu usava terno, gravata, suspensório, gravata de oncinha, e me vestia igual um assembleano, e tentava imitar ele pregando. Aí um dia eu entendi que eu tinha que ser eu mesmo, o Jonas, e falar do jeito que eu falo, ser do jeito que eu sou. Não precisava ficar falando rápido e nem dando glória a Deus, eu só precisava ser eu, porque Deus ele deseja usar eu do jeito que eu sou. Às vezes você admira alguém e você fala, olha, eu vou imitá-lo. Mas não, Deus quer usar você do jeito que você é. E Ele criou você único. Só existe você na face da terra. Com o seu DNA, com o seu fio de cabelo. Só existe você. Eu não preciso imitar ninguém. Eu tenho que ser quem eu sou. E deixar Deus fazer o que Ele quer fazer na minha vida. Mas a mente de escassez, a mente fechada, não aberta para aquilo que Deus quer fazer, nos impede de receber o que Deus tem para a nossa vida. E o pastor Denis Silk pregou sobre sonhos. E ele contou que quando a Global veio para o Brasil, em 2000 e alguma coisa, ele veio junto. Ele não era famoso ainda, ele era só um pastor auxiliar da Bethel, uma igreja nos Estados Unidos. E eles vieram em um ônibus, 45 pessoas dos Estados Unidos,
E o pastor Randy Clark, ele tem uma escola lá que ele ensina as pessoas a orarem pelos enfermos e ele veio junto para o Brasil e era um culto grande, tinha uma multidão de gente. E o pastor Randy Clark, então, no primeiro dia de culto, mandou os alunos ficarem na frente e chamou os enfermos, quem quisesse receber uma oração. No final do culto, eles entraram no ônibus e o pastor Randy Clark perguntou: quem viu algum cego enxergar? 2 pessoas levantou a mão. Quem viu a paralisia ir embora? Mais 3 pessoas levantou a mão. E do lado dele, parceiro dele de ônibus, tinha o Ron. Ron era um americano, que todo mundo levantou a mão, menos ele. Ele não tinha visto nada. No dia seguinte, de novo, no final do culto, eles entraram no ônibus. E o pastor Randy Clark novamente: quem viu o cego enxergar? Quem viu o surdo ouvir? E todo mundo levantando a mão, menos o Ron. Daqui a pouco todo mundo começou a se afastar do Ron, de medo de pegar o que ele tinha. E o Ron não estava vendo acontecer nada. E no terceiro dia de novo, todo mundo vendo, menos o Ron. Até que chegou o último dia. E o Ron já estava desanimado, sem fé. Todo mundo orando e as pessoas sendo curadas, menos ele. E o pastor Randy Clark chama de novo a equipe na frente. E dessa vez o Danny fica do lado do Ron. E aí as pessoas foram vindo. E quando chegou na vez do Ron, uma cadeirante, uma menina cadeirante veio, se arrastando com a perninha. E veio bem na frente dele. E ele olhou para o Danny com aquela expressão tipo assim: tadinha, ela não vai acontecer nada, ela veio justamente de mim. É melhor ela ir em outro. Mas aí as pessoas já foram indo e foi enchendo, e quem tinha que orar para aquela moça era o Ron. E como já era o último dia, ele não tinha visto nada de milagre. Detalhe, o pastor Danny falou que eles aprendem a falar 3 coisas em português: fogo, mais fogo e Espírito Santo. Então o Ron, com a mão trêmula, não acreditando que fosse acontecer alguma coisa, pôs a mão na mocinha e falou para ela: fogo. E ela começou a chorar e ele: fogo. Mas ele mesmo não estava acreditando. Mais fogo. E a mocinha falou, e o intérprete falou para o Ron. Ela falou que o pé dela está queimando. Ele: então mais fogo. Agora ela falou que a perna está queimando. O Ron foi tendo fé. Ele falou: então mais fogo, mais fogo. Aí a mocinha começou a tremer e chorar. E a intérprete falou para o Ron: agora ela está falando que o corpo inteiro está queimando. O Ron virou o Benny Hinn. Fogo, fogo, fogo. Mais fogo. E a mocinha levantou da cadeira de roda e andou. E aí todo mundo viu aquilo que ela estava na frente. O Randy Clark falou: sobe aqui, sobe aqui. Levaram a cadeira lá em cima. Para a multidão: olha aqui. E o Ron, todo no lugarzinho dele. E aí quando entraram no ônibus, o Randy perguntou: quem viu aqui uma mocinha andando, saindo da cadeira? O Ron levantou a mãozinha dele e entendeu que Deus queria usar ele também. Às vezes nós somos como o Ron. Vamos orando, e a gente não está vendo. Todo mundo está contando testemunho, a gente não. E aí é muito mais fácil desistir, abandonar, virar as costas e ir para trás. Mas preste atenção que Deus reservou o melhor milagre para o Ron no último dia. Diga assim: eu tenho que me despir, deixar Deus me usar, tirar as minhas limitações e acreditar no que Deus vai fazer. Danny também contou de sonhos. Ele falou que um dia, e eu tenho experiências nessa área também, um dia Deus desafiou ele a escrever 100 sonhos. Não é 100 de não ter nada, não, é número 100.
E ele levou 2 horas orando e pensando para escrever 10. E durante algum tempo, então, ele concluiu os 100 sonhos que Deus tinha pedido para ele. E ele fixou num lugar da casa dele. Isso já passaram alguns anos. E esses dias Deus levou ele lá no quartinho, onde ele fixou aqueles sonhos. E um dos sonhos que ele tinha pedido na época era para conhecer o Havaí. Ele não tinha dinheiro para ir no Havaí. E já se passaram 10 ou 15 anos desse sonho, dessa escrita. E quando ele olhou, ele começou a chorar e falou assim: puxa, Deus realiza milagres. Porque quando eu escrevi que eu queria ir para o Havaí, eu não tinha condições. E hoje, eu já fui 5 vezes para o Havaí. Teve um sonho que ele escreveu que demorou 7 anos para acontecer. E lá na minha casa é diferente, eu não escrevo, eu tiro foto, pego foto na internet e eu imprimo no papel em quadradinhos. E eu quero que você faça isso. Se você não tiver impressora, quiser imprimir aqui na igreja, a gente deixa. Você pode trazer aqui e imprime. E eu imprimi, por exemplo, no começo do ano, eu coloquei esse carro que eu estou aí. Eu coloquei no papel. Deus, eu quero ter esse carro aqui. Só que eu coloquei branco no papel. Aí o branco ia demorar para chegar, eu falei, vai o azul mesmo. A cor não tem importância, mas o carro está aí. Eu coloquei que eu queria viajar para Dubai, já fui. Coloquei o carro antigo que eu tinha lá na outra vez, no outro papel. Então, Deus, ele gosta de realizar sonhos. Preste atenção aqui, já eu vou ler o versículo. Você que é pai, preste atenção que alguma vez você quis dar um presente para o seu filho, ele estava merecendo. E você falou assim para o seu filho, escolhe um presente, eu vou te dar um presente. Aí o teu filho chegou em você e fez assim, ó mãe, ó pai, seja feita a tua vontade. Como você reagiria se você falasse para o teu filho assim, escolhe um presente, e ele falasse, seja feita a tua vontade? Qual seria a sua reação? Eu olharia para o Levi e falaria assim, vai, fala logo, senão vai perder o presente. Então não tem muita paciência. Vai ficar de graça, vai ficar sem. Às vezes nós somos assim com Deus. Nós temos uma mente de escassez tão grande, a gente lembra do fatiazinha do queijo, que a gente fala, Deus, pode me dar o que o Senhor quiser, tá bom. Deus deseja que a gente ouse sonhar. Escreve tudo o que você quer, do jeitinho que você quer. Não é pecado você querer viajar o mundo inteiro. Você pode pedir para Deus, por exemplo, assim, Senhor, eu quero um dia dar para a igreja uma oferta de R$1 milhão. Porque se você tiver R$1 milhão para dar de oferta, com certeza a sua conta vai ter muito mais que isso. Senhor, eu quero comer tal coisa. Ah, pastor, mas isso é extravagância, é orgulho. Não. Eu comi hambúrguer de Wagyu, mas ainda não comi a carne de Wagyu. Quem já comeu carne de Wagyu aqui? Já comeu? É bom mesmo? Derrete na boca? É mentira? Mas era Wagyu mesmo que você comeu? Vendia o bife ao lanche de Wagyu. Você sabe o que eu estou falando ou não? Sabe quanto que é o quilo do Wagyu? Mais de R$1.000. É a carne mais cara que existe. Eu não comi ainda, a Meire falou que comeu. Dizem que desmancha na boca. Que é uma delícia. Eu comi o hambúrguer estava muito bom. É pecado você desejar comer o Wagyu? Claro que não, Deus criou o boi e o Wagyu, vai lá e come a carne dele. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Presta atenção em mim.
Tem gente que tem a mente tão fechada na fatia do queijo que está se escandalizando com essa palavra. Onde já se viu o pastor ficar falando de carne cara? Irmão, Deus quer libertar tua mente nessa manhã. Você serve o dono do ouro e da prata. E sabe o que a Bíblia diz? Que nada é impossível para Deus. Repete comigo, diga: nada é impossível para Deus. O que você já pensou que seria difícil demais de Deus te dar? É isso mesmo que Deus quer fazer na sua vida. Então acompanhe comigo os versículos que nós vamos ver nessa manhã. 1 João 10:10. E vai ser colocado aqui no telão. João 10, versículo 10. E diz assim. João 10, 10. O versículo está errado. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Em outras versões bíblicas está: e a tenham com abundância. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida em abundância, vida plena, vida perfeita. Diga assim: Jesus veio para que a minha vida fosse plena. O que é pleno? Não falta nada. Pleno é: eu fiz tudo o que eu queria. Eu não posso viver um casamento destruído pro resto da minha vida e achar que isso é normal. Porque Jesus veio para que o meu casamento fosse uma bênção. Eu não posso viver uma vida derrotada nas finanças, porque Jesus veio para que as minhas finanças fossem plenas. Eu não posso viver uma vida triste, angustiada, depressiva, ansiosa, porque Jesus veio para que as minhas emoções fossem plenas. Mas por que então a gente vive uma vida de escassez? Por que a gente vive triste? Por que a gente não vive contente? Porque a gente ainda não deixou Deus nos possuir. Porque a gente ainda não tirou a roupa para Ele. O meu casamento começou a ficar bom, estou te dando um exemplo. Ele não é perfeito, mas ele está muito melhor do que quando eu casei. Fazem 18 anos que eu casei. É isso? Eu sou ruim de data. Esses dias eu não estava lembrando nem quantos anos eu tenho. Precisei contar, 81, 91. E quando eu casei com a pastora, tinha um problema entre nós. Mais da minha parte do que da dela. Mas da dela também tinha. Sabe qual que era o nosso problema? Nós vestíamos máscaras. Eu casei com ela, mas eu não contei tudo da minha vida. E eu vivi um bom tempo assim. Por exemplo, quando eu casei com ela, eu estava endividado, eu não falei isso para ela. Porque eu fiquei com medo de eu falar isso para ela não casar comigo. Quando nós casamos, no dia seguinte, falei: preciso te contar uma coisa. Você vai ter que pagar uma dívida comigo. Te ganhei no paparico, te papariquei. Mas eu testei ela para ver se ela ia ser uma boa esposa. Quando a gente saía para comer lanche, às vezes eu não levava a carteira, ela pagava. Eu falei: opa, se ela paga o lanche, ela vai pagar a dívida também. Homens, não façam isso, tá? Sejam transparentes. Mas estou dando só um exemplo, mas muita coisa eu não era transparente. Por exemplo, eu não falava tudo o que eu pensava. Quando ela tinha uma atitude que eu não gostava, eu falava: se eu falar, eu vou magoar ela, então eu não vou falar. Mas aquilo era como se jogasse a sujeira para baixo do tapete.
Até que um dia, com a maturidade, com os anos passando, nós começamos a conversar. E eu comecei a falar para ela tudo o que eu era, inclusive os meus pecados ocultos. Por exemplo, hoje eu falo em cima do púlpito, eu tinha problema com pornografia. E uma vez eu sentei com ela e falei, eu preciso te confessar, eu vi pornografia. E ela chorou, esperneou, bateu em mim. Aí passou. Aí passou um tempo, eu tive uma recaída. E vi pornografia de novo. Só que aí eu pensei assim, se eu falar para ela de novo, eu vou apanhar, vou levar na cara, ela vai xingar, ela vai bater. É melhor eu não falar. Só que aí o Espírito Santo conta. E um belo dia, ela falou assim, senta aqui na mesa. E eu já sabia. Pode contar tudo, que o Espírito Santo já me contou. Eu falei, contou o quê? Conta logo, senão eu vou falar o que ele falou. E aí tá bom, eu conto. Aí ela falou, não me engana mais, porque o Espírito Santo me conta. E eu aprendi naquele dia que eu tinha que contar. E o fato de eu contar também fez ela contar. E nós começamos a ficar desnudos um para o outro de verdade. E quando ela fazia uma coisa que eu não gostava, eu pontuava, olha, isso aqui não está legal. E quando eu fazia, ela, tá vendo o que você fez? Você é assim, assim, assado. E como eu quero ficar casado com ela, e eu entendi que Deus tem um casamento perfeito para mim, então eu me coloquei, presta atenção que você vai entender o que eu estou dizendo. Eu me coloquei na situação de, Senhor, eu quero mudar o que está atrapalhando. E aí, aqui é o X da mensagem, presta atenção. Muitas vezes nós queremos ver milagres na nossa vida, nós queremos que Deus transforme a nossa vida, mas nós não queremos mudar, porque nós estamos cheios de razão. Sabe por que o povo separa, casamento acaba? Porque todo mundo tem razão, ninguém quer dar braço a torcer. Você já prestou atenção que as piores pessoas do mundo, elas tinham razão? Hitler achava que ele estava certo. Os outros estavam errados. Al Capone também morreu dizendo que ele estava certo. Eu estou lendo um livro que fala que os piores assassinos americanos que foram condenados à cadeira elétrica morreram dizendo, eu não fiz nada, eu sou bonzinho. E o cara tinha matado um monte de gente. E as pessoas, elas ficam cegas no orgulho, como a pastora orou aqui para Deus quebrar. E elas acham que elas não precisam mudar. Nós somos assim. Enquanto você não quebrar o teu orgulho e não ficar nu na presença de Deus, Deus não pode fazer nada por você. Eu comprei um livro do Dennis Silk que fala impunível. E o livro está me ensinando sobre punição versus disciplina. Deus, ele não pune, Deus disciplina. E ele conta no primeiro capítulo do livro o caso de um pastor que adulterou. Um pastor auxiliar da igreja deles. E o pastor Bill Johnson, que é o pastor titular, chamou o Danny e falou, Danny, você precisa cuidar desse caso. Esse pastor que adulterou era o pastor que cuidava do seminário daquela igreja. Muito influente, muito famoso. E ele, uma moça, uma estagiária lá da igreja, não tinha onde morar, eles levaram a moça para casa. E ele começou a ter relação sexual com aquela moça. Um relacionamento extraconjugal. E um dia a moça veio, confessou, e de repente aquele escândalo ficou público. E então o Danny precisou sentar com aquele pastor. Presta atenção aqui. E ele fez 3 perguntas. A primeira é verdade isso que você fez? Porque tem gente que não quer
se consertar, o que ele faz? Ele mente. Eu não fiz nada. É mentira, ela está inventando. Então, a primeira coisa é confessar o crime. É verdade que você fez isso? E ele chacoalhou a cabeça e disse: sim, é verdade. Segunda pergunta: você viu o tamanho da bagunça que você fez? Porque você é casado, você tem filhos dentro da igreja, a moça tem família dentro da igreja. E vocês estão dentro da mesma igreja e agora? Você prestou atenção no tamanho da bagunça que você fez? E ele chorando disse: sim, eu tenho noção do tamanho da bagunça que eu fiz. E a terceira e mais importante pergunta, presta atenção: você está disposto a arrumar essa bagunça? E ele disse: sim, eu estou disposto a arrumar essa bagunça. E tem a quarta pergunta: você aceita um tratamento para este caso? E ele disse: sim, eu aceito o tratamento. A disciplina, ela pega a pessoa que errou e dá um tratamento para que ela não erre mais. Enquanto a punição é só punir. Senta lá. Pum. Só que a disciplina só funciona se a pessoa quiser, se ela aceitar e se ela reconhecer que ela errou. Porque se não houver isso, nada feito. E o livro termina, o primeiro capítulo que eu li, dizendo assim: se na pergunta que eu disse para ele, que se ele aceitaria o tratamento, e ele dissesse não, nós pagaríamos por ali. Não tem como tratar quem não quer ser tratado. Não tem como disciplinar quem não quer ser disciplinado. Disciplina é ensino. Você vai ensinar a pessoa, ela está errando, ela está fazendo errado. Ela não sabe fazer certo. Então vem cá, nós vamos te ensinar a fazer certo. A minha pergunta nessa manhã é: você aceita ser disciplinado por Deus naquilo que você está errado? Você aceita deixar Deus entrar e arrumar a sua vida naquilo que está errado? Ou a sua vida não tem nada para arrumar? Está tudo certinho aí? Está tudo bonitinho? É mesmo? Você já está vivendo uma vida plena? Só alegria, só flores? Está assim a sua vida? Pastor, olha, minha vida é perfeita, não tenho que pôr nem que tirar. Se a sua vida está assim, vamos aplaudir você. Mas se não está, então você precisa tirar a roupa do orgulho. Falar: Deus, eis-me aqui, eu quero ser mudado pelo Senhor. E o segundo versículo que eu quero ler está em João capítulo 15, versículo 5. Que diz assim: eu sou a videira. João 15, 5. Coloca para nós, por favor. Eu sou a videira e vocês são os ramos, os galhos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Nesse capítulo fala que Deus corta o galho também. Aquele galho que não está dando fruto, corta-se, para que nasça um broto novo e produza mais frutos. Deus, Ele poda a nossa vida, porque Ele quer ver fruto em nós. O que são os frutos? São aquilo que agrada a Ele. E quando a gente deixa Ele ser o agricultor da nossa vida, agora a Bíblia está usando outra figura de linguagem. Ela está dizendo assim: ó, permita que Deus seja o seu agricultor. E que Ele corte aquilo que não está produzindo fruto na sua vida. E a poda dói. Eu lembro que Deus me deu algumas bênçãos no passado. E eu não estava ainda maduro para receber aquelas bênçãos. Então eu fiquei orgulhoso.
E eu comecei a ficar arrogante. E eu comecei a achar que era eu que tinha feito aquilo e que não era Deus que estava fazendo. Moral da história. Algum tempo depois eu perdi tudo que eu tinha recebido. É a poda. E aí, Deus é tão bom que Ele poda e Ele disciplina. E você precisa ser um bom filho para entender o que o pai está fazendo. Vários momentos da minha vida, eu sofri, presta atenção aqui, e era Deus que estava fazendo aquilo. E não era para o meu mal, era para o meu bem. E eu aceitei aquela disciplina. Eu entendi aquela disciplina. E eu falei, olha, Deus está querendo me ensinar. Então eu vou ser um bom aluno, eu vou aprender. Uma das coisas que eu aprendi, que quem faz a igreja crescer não sou eu, é Deus. Porque teve uma época que a igreja encheu, cresceu, e eu falei, olha como eu sou bom. Tomei as decisões certas. Aí daqui a pouco, aí Deus falou assim, não entendeu nada. Aí agora a igreja está enchendo de novo. E eu estou assim, mais, Senhor, mais. Pode fazer. Porque agora não sou eu que está fazendo, agora quem está fazendo é Ele. E eu tenho a plena certeza disso. Porque a Bíblia fala que uns plantam, outros regam, mas quem dá o crescimento é Deus. E eu só não quero atrapalhar o que Ele está fazendo. Eu quero deixá-lo fazer. Entenda que tudo que você tem na sua vida é Deus que te deu. E tudo que você vai ter é Deus que vai te dar. Por mais que você seja inteligente e capaz, até a tua inteligência vem de Deus. Então glorifica Ele. Fala, é o Senhor que está fazendo. Esse salário que eu estou ganhando é Deus que está dando. É Deus que está fazendo. É Deus que está me dando capacidade. Porque eu por mim mesmo, eu não teria nada. E aí a gente não tem que falar isso com falsa modéstia. A gente de verdade tem que crer nisso e entender que nós não somos nada. E sabe quando é que a gente entende? Quando a gente ganha e perde e o nosso coração não muda. Agora quando o seu coração muda, você já empina o nariz e já não conversa mais com o amiguinho que era pobre, aí você está achando que é você. Continua do jeito que você é. E agradeça a Deus pelo que Ele está fazendo. Porque vem dEle. E é tudo dEle. Quantos estão entendendo? E eu quero concluir essa mensagem com 3 pontos. Primeiro, para que Deus haja na sua vida e manifeste a glória dEle, mude a sua forma de pensar. Para de pensar na escassez, pensa na abundância. Segundo, haja do jeito que Deus age. Faça o que Deus faz. E para isso, a gente tem que ler a Bíblia, para a gente entender como é que Deus agiria em determinada situação. Então, cada um aqui tem um problema diferente, cada um tem uma dificuldade. Como que Deus agiria nessa situação? O que Deus faria? Eu tenho que fazer o que Deus faz, e para isso eu tenho que ler a Bíblia. Conhecer a vontade dele. Eu venho na igreja para eu conhecer a vontade de Deus, para eu agir do jeito que Ele quer. Eu não venho na igreja para receber uma bênção, para sair daqui feliz e abençoado. Não, eu venho na igreja para eu mudar a minha mentalidade. E por isso você não pode vir na igreja uma vez só. Você tem que vir na igreja a sua vida, para você aprender o que Deus quer da sua vida. A Bíblia, nós estamos aqui aprendendo. Vem junto aprender com a gente. A gente agir do jeito que Deus quer que a gente haja. Terceiro, eu tenho que fazer o que Ele faz. Então, primeiro, eu penso como Ele, eu começo a agir do jeito que Ele age, e eu faço o que Ele faz.
eu ponho a mão na massa. Preste atenção. E eu vou encerrar a palavra aqui e nós vamos orar. Tem gente pedindo para Deus fazer coisas que Ele mandou você fazer. Você tem que fazer. Aí você vai ler na Bíblia e entender que tem coisas que é você que tem que fazer. Vou dar um exemplo aqui. Tem gente orando pedindo um namorado para Deus. Senhor, eu quero um namorado. Aí não tem problema, tá? Se orar. Eu quero ele loiro, do olho azul, musculoso, sem barriga, tá, pai? Sem barriga. Ele braço forte. A barriga eu quero tanquinho. Põe a mão assim e faz... Perna grossa. Gentil. Rico. A irmã está contando os detalhes para Deus. E homem de verdade, homem que me defende. Quando o cachorro vir, ele não pode correr, pai, ele tem que ficar na frente. E chutar o cachorro. Porque tem uns homens hoje que eles correm primeiro. Eu vi um vídeo hoje. Vi um vídeo de um macaquinho pegando a criança, a mãe correu para salvar a criança e o pai assim, ó. O pai estava mais com medo do macaco que a mãe. Aí no título do vídeo assim, olha os homens de hoje em dia. Gente, tá difícil os homens hoje em dia, né? Eles são tudo frouxos, a maioria deles. Vamos orar para os homens virar homem, amém? Não estou falando de gay não, estou falando de homem mesmo, é tudo Nutella. Tem medo de subir na escada, tem medo de tudo. Aí, presta atenção aqui, não adianta você orar pedindo esse homem que você acha perfeito. E aí o homem aparece e você não faz a sua parte. Qual que é a sua parte, irmã? Preste atenção aqui. Eu estou te ensinando a arrumar um homem. O homem que você orou, ele vai aparecer. Aí o dia que ele apareceu, você nem o dente escovou. Não penteou o cabelo. Você tem que estar preparado para a sua bênção. Todo dia você tem que passar batom, arrumar o cabelo, passar creminho, passa perfume. Vai na academia, porque o homem malhado, ele não quer uma mulher barriguda. Você quer o malhado? Ele também quer a malhada. Sim ou não? Agora, se você não ligar para o barrigudo também não vai ligar para você. Pode ter certeza. É igual. Chumbo trocado. Presta atenção aqui. Olha aqui. Você está pedindo um emprego para Deus, não está? Mas você está se preparando para esse emprego? Está entendendo a palavra aqui ou não? Tem gente pedindo coisas para Deus, mas ele não está fazendo a parte dele. Senhor, eu quero muito trabalhar naquela empresa, ganhar 30 mil por mês. Você tem as exigências de um cargo de 30 mil? Hein? Você fala o idioma que vão pedir? Já começou a estudar esse idioma? Eu perdi muita coisa na minha vida porque eu não sabia falar inglês. Ontem mesmo eu queria bater um papo com os americanos lá e a única coisa que eu sei falar é hi. Aí eles começam, oh, blá, 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 blá. Aí eu falo, yes. Oh, no. Entendi nada. Aí não rola. Fui no gabinete do Leif Hetland, de um pastor americano. E ele olhou para mim, para a pastora, e falou, oh, e eu assim, ó. Aí sabe o que passou na minha mente? Perdi a oportunidade da minha vida. Ele estava convidando eu para ir pregar na igreja dele, e agora? Então você não estar preparado faz você perder a oportunidade que você pediu. Quantos estão entendendo? Eu estava lá em Dubai. Outra coisa, você quer viajar o mundo inteiro? Quem quer viajar o mundo inteiro? Já põe o Duolingo no seu celular e começa a estudar inglês. Que eu fui para Dubai. Aí primeiro dia, entramos no elevador,
Tinha umas indianas com aqueles ponto vermelho na testa lá que elas usam lá. Aí eu todo educado. Good morning. Ela, good morning. Deu o que fazer para eu falar para ela que eu só sabia falar good morning. A hora que eu consegui, ela falou, where are you from? De onde você é? Aí eu, Brasil. Aí acabou o assunto. Ela ficou na dela, eu fiquei na minha, nós ficamos na nossa. Aí fui comprar esse relógio lá em Dubai. Falei, Karina, vamos lá comigo. A Karina fala inglês. Vamos lá, Karina, precisa me ajudar a comprar. A Karina desgramada sumiu, bem na hora. Sumiu. E aí eu fui lá, e eu com medo da moça me roubar, porque ela falando inglês, e, né, não sei falar nada. E eu aqui com o celularzinho tentando traduzir. Aí ela falou um negócio, eu não entendi. Eu falei para ela, escreve aqui para mim. Ela escreveu, sobe agora no 3º andar para você configurar o seu relógio no seu celular. Ela falou que ela escreveu. Eu falei, meu Deus do céu, agora vai configurar. A moça lá vai perguntar um monte de coisa. E eu, cadê a Karina, aquela desgramada? Sumiu. Aí cheguei lá, e aí, pela misericórdia de Deus, eu achei uma chinesinha que falou para mim assim, Spanish? Eu falei, não, português. Oh, aí ela teve paciência. Aí ela escrevia para mim, ainda fomos conversando com o celular. Eu escrevi, ela pegava, escrevia. Ela foi boazinha, teve paciência. Aí a hora que eu coloquei o celular, o relógio no punho, chega a Karina. Cheguei, falei, agora pode ir embora, já comprei, já. Não precisa mais. Fala pro teu irmão do lado aí, você quer viajar ao mundo? Então vai aprender a falar inglês. Sim ou não? Às vezes você pede uns negócios para Deus aí, você não está preparado, você vai passar vergonha. Né? Então, quantos estão entendendo a palavra dessa manhã, digam amém. Nessa manhã, Deus quer fazer algumas coisas aqui. E nós vamos orar. Primeira coisa aqui, para resumir essa palavra. Antes de tudo, a gente precisa ter fé. Porque Deus é Espírito. E Ele se manifesta na nossa vida se a gente aprender a entender o mundo espiritual e agir pela fé. Diga assim comigo, eu preciso ter fé. Então agora você vai fechar os seus olhos e você não vai orar. Eu vou orar. E você vai apenas concordar no teu pensamento. E se você deseja muito ter fé para receber tudo que Deus tem para você, hoje Ele vai aumentar a tua fé. E os seus olhos espirituais vão se abrir. E você vai começar a ver Deus agir. Então ora comigo e diga assim, Senhor Jesus, nessa manhã, eu reconheço que eu preciso de mais de Ti. Há áreas na minha vida que não estão perfeitas. E a Tua palavra me ensina que aonde o Senhor entra é arrumado. E eu quero arrumar todas as áreas da minha vida. E neste momento, eu te peço, fé. Me dá a fé que eu preciso para te enxergar, para te compreender e para receber tudo que o Senhor tem para a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero fazer uma oração muito simples agora, que é a primeira oração de tudo. Eu quero orar para você que nunca convidou Jesus de verdade para arrumar a tua vida. Sabe quando você chama lá a diarista e fala para ela, eu estou saindo, pode faxinar aí, fazer o serviço completo. E quando eu voltar, eu quero ver tudo limpinho. Pode arrumar as gavetas, pode lavar as janelas. Você nunca convidou Jesus para entrar na tua vida,
com essa intenção dele entrar e arrumar. E eu quero fazer essa oração. Você que nunca orou desse jeito, põe a mão no seu coração agora. Para Jesus entrar. E não sou eu mais que vou governar a minha vida. Quem vai governar vai ser Jesus. E aí do seu lugar, de verdade, você vai fazer uma entrega para o Senhor. Com o teu olho fechado, ora assim comigo. Diga: Senhor Jesus, até hoje eu governei a minha vida. Mas agora eu estou entregando a minha vida para o Senhor. Pode entrar e governar. Coloque tudo no devido lugar. Eu serei submisso à sua voz e à sua vontade. Entra na minha vida e governa a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos encerrar o culto e nós vamos sair aqui para fora e vai haver um batismo agora. Você que está vindo para a igreja, preste atenção. Primeiro você faz essa oração de aceitar Jesus. Depois, se você quiser dar um passo a mais, aí é o batismo. E os irmãos fizeram 3 domingos de aula. Se você quiser se batizar no próximo batismo, domingo que vem começa uma nova turma. Mas aí nós queremos te conhecer. Então vai ser colocado aqui um QR Code. Cadê a Maria? Coloca o QR Code aí, não sei se tem, de quem gostaria de fazer o cadastro do batismo. E aí, pastor, mas eu estou em dúvida ainda. Você pode fazer as aulas e nas aulas tirar as suas dúvidas. E caso você não queira se batizar, não tem problema. Você não é obrigado nem forçado a nada. Às vezes você quer tirar dúvida, não acho que não é o momento ainda, mas pelo menos você pode fazer o curso. Amém? Vamos ficar de pé então? E eu quero chamar aqui os batizandos. Cadê eles? Vem aqui no altar. Eu quero orar por vocês. Vem aqui, sobe aqui. Sobe aqui, Márcio. Alguém chama o Felipe lá para mim, por favor? Se ele estiver ali fora. Chama o Felipe lá, Josué, por favor. E esses irmãos, então, decidiram descer as águas do batismo, estão todos uniformizados aqui, né? E é uma decisão, irmão, espiritual, porque o diabo ele não quer que a gente batize. E a partir de hoje vocês estão fazendo uma aliança com Jesus, né? Então, tudo aquilo que o diabo tinha de legalidade, ele está perdendo na vida de vocês. Amém? E estamos felizes por fazer parte disso. Põe a mão no coração sim, então. Eu quero orar com vocês. Pai, eu te agradeço pela vida dos teus filhos que aqui estão. Eu te agradeço porque o Senhor tem transformado a vida deles, tem tocado na vida deles. E eu peço que o Senhor os abençoe. Que essa decisão, Senhor, seja para o resto da vida deles. E nós, como igreja, queremos permanecer lado a lado aqui, juntos, para facilitar tudo que o Senhor tem para a vida deles. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Faz assim com a sua mão, então. Pai, obrigado por esse culto, por tudo que o Senhor fez aqui. Leva-nos de volta para a nossa casa. Abençoa agora o momento do batismo que nós vamos ter. Abençoa a vida dos teus filhos. E posteriormente a isso, nos dê um domingo abençoado, uma semana abençoada, em nome de Jesus. E quantos acreditam, digam amém. Vamos aplaudir Jesus? Amém. O Felipe está aqui. Estenda a mão aqui que eu vou orar pelo Felipe, né? Que ele estava lá fora. Isso. Pai, abençoa a vida do Felipe, essa decisão tão importante que ele está tomando nessa manhã. Abençoa a vida dele, que ele cresça em graça e conhecimento em todas as áreas da vida dele. Em nome de Jesus. Amém e amém.
Deus abençoe, Felipe. Em nome de Jesus. Vamos lá, então? Vamos lá para fora, a gente vai ter um momento de louvor e já na sequência o batismo. Deus abençoe. Olá, que bom que você ficou conosco até o fim dessa palavra. Tenho certeza que Deus falou muito com você durante a transmissão desse culto. Quero aqui fazer um convite, você que quer nos conhecer ou tomar algumas decisões, como batismo, aceitar Jesus como Salvador, vai aparecer agora um QR Code aí na sua tela. Você escaneando, você pode entrar em contato conosco. Que o Senhor abençoe muito a sua família, a sua semana, e continue aqui no YouTube assistindo os cultos junto conosco. Deus te abençoe em nome de Jesus.